Olá, pessoal. Agora a gente vai continuar aquela nossa conversa da aula passada. Dessa vez a gente vai continuar abordando alguns temas, né, como se fosse uma revisãozinha daqueles temas que a gente viu na primeira aula sobre identidade e origem. É muito importante, gente, na escalada do autoconhecimento, que você seja o mais honesto possível ao definir a sua identidade e a sua origem. Por que eu digo isso? Porque se o nosso objetivo é nos autoconhecer, sabermos realmente quem somos, vocês me perdoem se eu estiver sendo um pouco invasivo, né? Assim, um pouco incisivo, né? Tocando na feridinha. E a gente supervalorizar a nossa origem ou a nossa identidade. Ou seja, trazendo para o popular, se nós mentirmos para nós mesmos em relação à nossa identidade, quem nós somos e de onde nós viemos, tá? Aí fica um pouquinho mais árido esse processo de autoconhecimento, fica um pouco mais difícil no começo. Mas enfim, se nós mantivermos a honestidade a melhor possível em relação às nossas origens e aos a nossa identidade, vai ser mais simples da gente traçar esse caminho do autoconhecimento. Por que o autoconhecimento é tão importante nessa matéria? Porque o ser humano, a partir do momento que o ser humano se conhece bem, sabe exatamente quem ele é, quais são as limitações dele, quais são as potencialidades dele, fica muito mais simples de encarar os desafios e as competições, né? De tentar realizar os desejos, né? Porque, assim, veja só, você se conhecendo, sabendo exatamente quem você é, se você tem um desejo assim gigante, alguma coisa que está completamente fora da tua possibilidade, dependendo das tuas potencialidades e dependendo das tuas limitações, dá para você se focar e vou falar, não, vou conseguir, mesmo estando completamente fora das minhas possibilidades, entendeu? Vou lutar, vou batalhar, vou conseguir, vou estudar, vou trabalhar, enfim. Processos de aperfeiçoamento. Nessa aula nós vamos continuar falando a respeito da resiliência. Turma, por favor, não entendam que por que eu vou recolocar essa questão? Porque apenas duas pessoas acessaram o vídeo, ou mais pessoas acessaram o vídeo, não dá para eu ter controle sobre isso. Porém, o que eu posso saber é que duas pessoas só mandaram mensagens para mim a respeito do que é resiliência, a respeito do que nós vimos no primeiro vídeo. Então, vou repetir. A resiliência vai nos tornar assim mais flexíveis, né? Nós não vamos deixar as demandas, os fatos inevitáveis da vida, que podem ser positivos ou negativos, nos afetar com tanta força. Nós vamos... É como uma árvore no vento. Ela vai se curvar, mas não vai quebrar, certo? Então a gente vai... e depois de curvar, a árvore retoma. Passou o vento, ela retoma a posição dela. Ou seja, nós vamos enfrentar com mais flexibilidade os problemas, as demandas, e depois vamos retornar à nossa posição inicial. Acho que a definição mais simples, mais sucinta de resiliência é isso. É essa que eu coloquei para vocês agora. De forma geral, pensa, em vez de você, às vezes, ficar muito chateado com alguma coisa que aconteceu, ficar remoendo aquilo, magoado com uma pessoa, se você souber encarar aquilo de uma forma assim, um pouco menos pessoal, né? Um pouco menos pertencente a você, de uma forma que você precisa resolver, talvez aquilo não seja tão grande, não seja tão triste, não seja tão traumático, percebe? E aí vai sobrar energia para você continuar focado naquelas coisas que você tinha definido para você mesmo. Então a resiliência é importante por causa disso. Dessa vez, quando eu deixar o
Forms, o formulário, eu vou fazer algumas perguntas a respeito desses assuntos que nós estamos vendo hoje e, novamente, uma questão para vocês preencherem com o texto de vocês, enfim. Só que neste formulário eu vou solicitar para o Google Forms nas configurações para que vocês deixem o e-mail de vocês, para que eu possa me comunicar com vocês via e-mail, certo? Então, assim, para responder o formulário você vai ter que colocar um endereço de e-mail. E aí eu vou poder conversar melhor com vocês, caso alguém participe e precise de retorno, ou queira, né? Não precise, queira um retorno, né? Assim, queira deixar uma informação e receber outra, certo? Pessoal, além do autoconhecimento bem feito, assim, de um processo de autoconhecimento honesto, um processo claro, e da resiliência, que é, acho que assim, o principal problema dos para-choques, né, dos paralamas dos carros. Não, eles não têm resiliência, então eles amassam mesmo, tem que fazer funilaria. E dificilmente fica daquele jeitinho que estava antes. Mas, como nós somos seres humanos, que somos capazes de ter mais resiliência que o aço, nós vamos nos moldar às situações. Nós vamos responder melhor às situações. Não vamos responder gastando tanta energia, né? Despendendo tanta energia nossa, que nós poderíamos usar para outros processos. Muito bem. Uma outra coisa extremamente importante é a empatia. Pessoal, a empatia, provavelmente eu vou dedicar uma aula inteira para a gente ver a empatia. Mas a empatia, em resumo, né, assim, tirando o principal da empatia, nós podemos definir como a capacidade de nos colocarmos no lugar do interlocutor. Ou da pessoa que está discutindo com a gente, ou da pessoa que está querendo alguma coisa que a gente precisa negar, entendeu? Então a empatia vai fazer com que a gente consiga se colocar no lugar da outra pessoa, a pessoa que está do outro lado conversando ou demandando alguma coisa da gente. A empatia também tem vários fatores que vão te ajudar a praticar, a possuir a empatia. O principal deles, na minha humilde opinião, é saber ouvir. Porque, veja só, a princípio, gente, quando nós queremos falar a respeito de alguma coisa, queremos ser ouvidos, né? Se o nosso objetivo é falar, é contar, é expor um fato, nós queremos ser ouvidos. E quanto melhor for o ouvinte, para nós vai ser mais efetiva a nossa comunicação. Nós vamos ter a nítida impressão de que nós passamos o nosso recado. Porque o ouvinte absorveu. Quieto, ele ouviu, né? Ele pôde absorver a informação para poder processar com calma. E nós temos que fazer a mesma coisa. Se a gente não tem essa capacidade, isso é uma questão de treino. Uma questão de treino baseado no respeito. Então, se você pretende ser uma pessoa empática, uma pessoa que sabe se colocar no lugar da outra que está te procurando, se você sabe vestir aquele sofrimento que está incomodando ela, se você sabe por que ela tem aquela necessidade e você acha ou justo ou injusto, mas você acredita que uma pessoa pode ter aquela necessidade. É bem o inverso, gente, é bem o inverso. Eu vou dar um exemplo bem, né, popular pra gente. É bem o inverso daquilo que a gente pensa. Às vezes a pessoa vem contar uma coisa pra gente falar, a gente pensa, né, não fala. Isso aí que ela tá falando é bobagem. É coisa de gente fraca. Nem sempre. Às vezes a pessoa é super forte numa característica que nós somos mais frágeis. Em compensação, numa que nós somos bastante fortes, bastante resistentes, a pessoa tem fragilidades. Então, devido ao fato de cada um ter as características individuais,
A resiliência é uma excelente forma de respeito. Porque, como eu falei, a pessoa que às vezes está te procurando para contar alguma coisa que você acha bobagem, acha besteira, ou para te pedir alguma coisa que você, isso ela não precisa. Quem é você para saber se ela precisa ou não? Você não precisa. E se a pessoa precisa? Ou vamos pensar um pouco diferente. Você, daquilo que ela está te pedindo, você não precisa. Mas você precisa de alguma outra coisa, vamos supor, carinho, cafuné, e ela é extremamente bem resolvida em relação a isso. Ela não precisa. Então, assim, as carências são diferentes. Os pontos fortes, como eu falei agora há pouco, quando a gente define identidade, quando a gente está naquele processo de autoconhecimento, os nossos pontos fortes são nossos pontos fortes. Podem não ser da pessoa que está do outro lado, da nossa conversa, entendeu? Em compensação, ela pode ter pontos fortes que para nós são fraquezas. Por isso que no processo de empatia, no processo de adquirir empatia, no processo de treinar a empatia, a faculdade de saber ouvir, né, é importantíssimo. E outra, vai te dar uma facilitada no processo de se colocar no lugar da pessoa. Porque se você não ouve de cara, bloqueia, não verbalmente, às vezes você pode ter até um verniz, né, ficar sorrindo, não, é isso aí, beleza, tal, não sei o quê. Mas por dentro você não está aceitando aquela ideia dela. Não está aceitando de forma nenhuma. Então, se você, nesse processo, pretende ser empático, pretende se colocar no lugar dessa pessoa, como é que você vai assumir a posição dela? Se você não ouviu, se desde o início você rejeitou. Percebe? Então você precisa conhecer a demanda do teu interlocutor para poder se identificar. Ou não, mas de qualquer maneira tentar se colocar no lugar dele. Pensar que é possível alguém sentir o que ele está sentindo. Porque você tem pontos fortes e pontos fracos. Assim como teu interlocutor tem pontos fortes e pontos fracos. Talvez um ponto fraco dele seja um ponto forte teu. E um fraco teu, para ele, seja bobeira. Se um dia você procura o teu amigo, teu grande amigo, e vai contar alguma coisa, o teu amigo não fala, mas na hora ele pensa, putz, grilo, eu não imaginava que esse cara fosse assim, fraquinho nisso, entendeu? Que ele fosse tão Johnny, tão Joãozinho, tão principiante. São linguagens assim um pouco... uma mistura um pouco de gíria, né? Um pouco de colóquio, né? De linguagem informal nossa, com verdades a respeito das personalidades, das diferenças, né? Da alteridade, que é justamente a parte da filosofia que estabelece as desigualdades, as diferenças entre os indivíduos. Chama alteridade. Isso é alteridade. Ok? Pronto, gente. Pra gente finalizar essa nossa aula, pra gente não ter uma sobrecarga de assuntos delicados, de assuntos de reflexão, de autoconhecimento, né, de autorreflexão, você vai pensar em como você é para ver se você se enquadra nessas características que eu tô falando. E com honestidade, ver o que você precisa melhorar, o que já tá legal. Com honestidade, gente. Pensa no que as outras pessoas falam de você, não aquilo que você acha. Que assim vai ser mais simples de você fazer uma autocrítica. Você vai ter visões diferentes de você mesmo, o que vai te facilitar muito ao fazer uma autocrítica, fazer uma reflexão sobre você mesmo. Agora a gente vai falar sobre a responsabilidade ética e emocional. Gente, provavelmente a gente vai dedicar uma aula inteira à ética, né? Assim, o que é... Pra gente resumir, a ética é não agir com a sociedade, porque nós vamos ter uma noção, a gente vai adquirir alguns conceitos que vão deixar bem claro para nós que os nossos atos interferem extremamente na sociedade.
interferem na nossa comunidade, interferem na sociedade e pode ser que interfiram na sociedade global, pode ser que interfiram na sociedade mundial. Isso nós vamos ver com mais calma e mais detalhadamente. E a responsabilidade emocional, gente. A responsabilidade emocional é uma coisa assim muito delicada. É uma coisa muito complicada e requer uma sensibilidade. Requer que você seja uma pessoa sensível, que ao mesmo tempo que você sente os impactos de uma comunicação menos agradável, menos amável com você, você procura evitar praticar aqueles mesmos atos que geram impactos. Então isso é uma responsabilidade emocional. Eu não sei se todos aqui, ou todas as pessoas que vão assistir esse vídeo, leram um livro pequenininho, que se recomendava muito antigamente, que chamava O Pequeno Príncipe. Chama, né? Porque ainda existe, de um francês chamado Antoine de Saint-Exupéry. Se você colocar no Google O Pequeno Príncipe, você vai ver logo, porque tem 400 mil edições dele. E tem uma parte do Pequeno Príncipe, é um conto, é uma fantasia, mas assim, tem um grande fundo filosófico aquele livro. E tem uma parte do Pequeno Príncipe que fala muito a respeito da responsabilidade. E uma frase que o autor repete no livro várias vezes, na pessoa do Pequeno Príncipe, né? Ou na pessoa de um interlocutor, eu não lembro agora, eu já li um monte de vezes, mas agora eu não sei dizer quem falava essa frase. Que tu és responsável, eternamente responsável por aquilo que cativas. Veja só, gente, o significado dessa frase. Nós nos tornamos eternamente, ou seja, para sempre, responsáveis por aquilo que nós cativamos. Quer ver? Eu vou trazer um exemplo assim muito simples de entender. Um cachorrinho ou um gatinho, um bichinho de estimação. Gente, quando nós pegamos o animalzinho, normalmente filhote, ou a gente adota um que já está adulto, ou foi abandonado, enfim. No começo é uma relação maravilhosa. Nós nos apaixonamos pelo bichinho e o bichinho se apaixona por nós. Nós alimentamos o bichinho porque ele não faz isso sozinho. Nós damos água, limpamos as sujeirinhas dele, ou seja, cuidamos, levamos no veterinário, damos banho, vacinas e blá blá blá, aquela coisa toda de pet. Muito bem. Aí vai passando o tempo. E esse bichinho, normalmente a vida dos pets é mais curta que a nossa, esse bichinho ele vai ficando velho. Certo? Ele não é mais aquela alegria, ele não corre mais com você, não joga mais, não vai mais buscar a bolinha que você arremessa, o pauzinho que você arremessa. Porém, ele é nosso carinho, ele está no nosso coração. Eu espero que esteja. Né? E assim, por mais chatinho e com exigências cada vez maiores em relação a nós, assim, por mais trabalho que ele dê quando ele fique velhinho, a nossa responsabilidade com ele vai até o final, vai até o último suspiro do bichinho. Né? Porque nós criamos, né? Nós causamos um encontro no universo. A nossa alma encontrou a alma do bichinho. Então ele foi assim muito bom para nós e nós fomos muito bons para ele durante um período. Aí ele parou de nos alegrar, parou de ser um indivíduo ativo, de correr atrás da bolinha, de nos divertir, para ser um trabalhinho, né? Uma responsabilidade nossa. Nós vamos ter que cuidar enquanto ele está velhinho, às vezes tem que pôr fraldinha, às vezes, sei lá, 1000 coisas a respeito de animalzinho que envelhece. Mas é uma responsabilidade afetiva nossa. Olha, eu não vou dar o exemplo de filho, porque a maioria de vocês não tem. E quando tiver, vai entender melhor. O filho é para sempre.
A partir do momento que você trouxe para o mundo, que você criou aquele indivíduozinho, você é responsável por ele até o último momento da vida dele, ou o teu. Percebe? Então, assim, isso é responsabilidade afetiva, que nós vamos deixar para desenvolver na próxima aula nossa, tá? Por enquanto, eram esses os assuntos que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E como eu disse, eu vou criar o formulário no Google. E para vocês responderem para mim, né, para vocês terem a presença nas aulas de projeto de vida, vocês vão ter que colocar um e-mail para que eu possa me corresponder com vocês, tá bom? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela atenção de vocês.